Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma aula que todo mundo me pede, né? As alunas da graduação, os cursos livres, quando vai ter curso de microagulhamento, logo aí depois da quarentena, com certeza a gente já vai ter mais uma edição. Mas enquanto estamos em casa estudando, não vamos deixar o nosso conhecimento aí ficar obsoleto. Então vou trazer aí uma aula bem legal para vocês, trazendo alguns princípios básicos, explicando um pouco das técnicas, o que a gente tem que cuidar, como a gente faz o microagulhamento. Então, acredito que não seja novidade para ninguém, é uma técnica que já tem bastante divulgação, disseminação, as pessoas já conhecem basicamente o que é, e ficou conhecida há um tempo atrás por causa de alguns protocolos aí de celebridades, como a maioria dessas modas que surgem, porque alguém conhecido aí postou foto, começou a fazer, daí dá o seu nome aí ao protocolo, né? Vocês já devem ter ouvido falar protocolo Kardashian. Aquela apresentadora de TV uma vez postou também uma foto dela com o rosto cheio de sangue, fazendo microagulhamento, acho que a Luciana Gimenez, eu acho que é, né? Também postou, então as coisas vão se divulgando, as pessoas vão querendo saber o que é, do que se trata, e pra gente é um prato cheio pra gente estudar e identificar realmente se é uma técnica legal, se vale a pena, vamos ter mais conhecimento, e é mais uma carta que a gente tem na manga contra os sinais de expressão, contra as manchas, contra uma série de disfunções estéticas que as pessoas buscam tratamento hoje em dia. E quem é meu aluno sabe que eu sou uma fã número 1 do microagulhamento. Gosto muito de trabalhar com microagulhamento porque é um tratamento versátil. A gente consegue tratar várias disfunções no mesmo procedimento e isso é muito bacana, porque quando a gente trabalha com uma harmonização facial, né, a gente já tem ali vários elementos, várias coisas que vão trabalhar em sinergia, dando o aspecto que a gente quer no final, não é uma coisa só. E no microagulhamento a gente tem, ao contrário, uma coisa só que vai tratar várias disfunções. Então eu particularmente gosto muito, inclusive sempre coloco ele nos meus protocolos até de harmonização facial. Não gosto de chamar protocolo porque eu não trabalho com receita de bolo, mas dentro do meu trabalho de harmonização facial eu trabalho muito com microagulhamento, que o meu cliente sabe aí que é um dos tratamentos que eu indico bastante porque eu gosto bastante dos resultados. Por quê? Por que eu gosto dos resultados? É um procedimento que hoje a gente consegue trabalhar com um mínimo de dor, então para o cliente é confortável, não é um procedimento dolorido. Tem gente que pode dizer, mas eu fiz, doeu, né? Hoje avançou muito essa questão da anestesia, não precisamos de lesão, isso é um grande ponto. E também, talvez tenha gente que vai me ouvir aqui dizer, nossa, mas é totalmente diferente de tudo que eu estudei. Tem ser que sim, tá? Pode ser que sim. As técnicas que eu utilizo e que eu vejo resultados são baseadas em evidências, em outras, vamos dizer assim, numa ciência que preza por um tipo de colágeno e por um tipo de lesão que não vai fazer uma cicatriz. Então não vai ter esse monte de sangue, não vai ter uma recuperação prolongada, não vai ter dor, não vai ter um colágeno cicatricial ali que vai fazer esse rejuvenescimento. Vai ter o drug delivery, que é essa entrega do medicamento, que é o que a gente quer, quase que primordialmente, e vai ter um controle de inflamação. Essa é a premissa, essa é a regra básica do microagulhamento cosmético que eu executo no consultório e do meu curso. E tem diversos profissionais. Hoje eu me guio muito pelo Dr. Lenz, que inclusive é o autor desse livro aqui, que eu recomendo bastante a leitura para quem quer saber sobre microagulhamento. É muito completo. Quem quiser saber detalhes, qual o livro que é, me manda aí no comentário, me chama aí manda e-mail nas redes que eu passo a bibliografia do livro. E é bom a gente ter esses conhecimentos, né? Falando desses profissionais que eu acompanho e que eu sigo, internacionalmente o Dr. Lenz, sem dúvida, a abordagem dele é muito coerente, faz muito sentido dentro do que eu estudo. A farmacêutica Angela Lodge, para mim, é uma referência também em microagulhamento, me inspiro muito no trabalho dela, e ela trabalha na equipe aí da Smart GR, que é a que desenvolveu, né, o Rodney,
a equipe dele toda que desenvolveu o Smart Pen, que foi a primeira caneta elétrica com Anvisa aqui no Brasil, e eles estão à frente das melhores tecnologias, dos melhores ativos, sem dúvida. E em termos de microagulhamento, eu me baseio por aí, tá? Não faço a receita de bolo e não vou na modinha, tá? Então, eu acho que isso também é um ponto importante pra gente que vai começar a fazer e que é segurança no procedimento. Ah, mas e o sangue? Ah, mas e a cicatriz? Ah, mas e a agulha de 1,5, agulha de 2? Como é que eu faço? Eu vou tentar discorrer isso no decorrer da aula, mas o princípio básico, gente, é trabalhar com o estímulo de colágeno por um mecanismo diferente daquele que a gente costuma ver em procedimentos para estímulo de colágeno com lesão. Então, por exemplo, se eu faço um peeling e quero um estímulo de colágeno, quero um peeling rejuvenescedora, quero uma ação rejuvenescedora do peeling, o que eu estou pensando? Eu quero chegar na derme, né? Quero passar a epiderme e fazer essa ação química lá a nível dérmico para estimular os fibroblastos e ali fazer uma lesão ali que vai estimular a síntese de colágeno, a neocolagênese. Em contrapartida, no microagulhamento, quando a gente trabalha pensando na mesma lógica, eu preciso chegar lá onde está o colágeno, o fibroblasto, para fazer essa remodelação de fibras, esse estímulo, essa inflamação, e a partir dessa inflamação ter a neocolagênese e o remodelamento de fibras. A gente tem uma limitação, né? A gente tem uma limitação de fototipo, a gente tem uma limitação de dor, inclusive, a gente tem uma limitação de inflamação, porque a gente está criando uma lesão inflamatória, recuperação vai ser mais demorada, tem uma série de fatores que vão acompanhar essa escolha, né? Então a gente tem que estar consciente disso. Por isso e por outros motivos que eu vou explanar aqui, eu opto por trabalhar dessa outra maneira, evitar ao máximo essa lesão inflamatória que vai estimular um colágeno cicatricial, que é um colágeno que ele tem uma conformação diferente do colágeno normal que a gente busca, que vai dar esse aspecto de pele rejuvenescida, que vai preencher uma ruga, que vai preencher uma linha, que vai dar sustentação. Ele demora muito mais tempo para ele se conformar, vamos dizer assim, se remodelar. E ele é um colágeno imediatista, vamos dizer assim. A gente produz ele para reparar aquela lesão de imediato. Mas ele é todo, vamos dizer assim, ele não é... A gente sabe, né, que a conformação do colágeno ali é uma tripla hélice, são fibrilas. E então não é aquele colágeno bonitinho que vai dar essa função que a gente busca. Por isso a lesão cicatricial, que vai gerar esse colágeno cicatricial, não é a melhor opção para a gente trabalhar no microagulhamento. E o Dr. Lenz, inclusive, traz diversos estudos, diversos artigos mostrando que o caminho através dos queratinócitos, a gente trabalhando na epiderme, ali, trabalhando no extrato córneo, fazendo esse equilíbrio e, vamos dizer assim, fazendo essa lesão superficial, a gente vai ter uma comunicação célula-célula que vai chegar onde a gente precisa, que é na junção derme-epiderme. E o que tem ali na junção derme-epiderme? Tem os nossos melanócitos, tem a nossa melanina, que está sendo produzida pelos melanócitos, vai ser entregue lá nos queratinócitos, na queratina, pigmentando essa célula. E a partir dessa comunicação de fora para dentro, a gente consegue ter uma regulação de todo o funcionamento celular, buscando essa homeostase do tecido, buscando esse equilíbrio. Por isso, a gente não faz essa lesão exagerada, a gente não faz a inflamação exagerada. O processo inflamatório vai recrutar diversos fatores de crescimento, por exemplo, o fator de crescimento plaquetário, que vai vir ali com esse sangramento excessivo, dentre outros, os neutrófilos em excesso também, para proteger essa barreira toda, essa lesão toda que está sendo, querendo ou não, expondo a tua pele para o meio externo. Então eu preciso, vamos dizer, reparar essa lesão imediatamente para proteger o organismo de bactérias, proteger a entrada ali de agentes que podem ser patológicos. Então o organismo é muito inteligente, ele vai rapidamente tentar fechar essa lesão para estancar o sangue. Primeiramente ele quer parar
o sangue, né? Interromper um sangramento. E depois vai ter uma série de fases para reparar essa lesão, que pode durar aí, né? Vai ser de minutos, cada fase, né? Se estendendo, até 20 dias, até 2 anos, a questão da remodelação dessa fibra colágena que vai ser produzida ali. Então, é um processo bem detalhado. E óbvio que em uma aula, assim, a gente estudar um curso, por isso que eu falo, o curso de microagulhamento é muito completo, porque a gente vai, né, detalhadamente em cada etapa, entender o que está acontecendo. E muita gente me pergunta, como que eu vou saber identificar, como que eu vou ter segurança? É isso, é estudando, é entendendo cada etapa do que a gente vai fazer para ter segurança na hora do procedimento, para fazer as escolhas corretas. Então, gente, deixa eu tomar um golinho de café, que já tá esfriando aqui para molhar minha garganta. Então, a gente precisa ter essa base inicial de como funciona, que colágeno que eu quero e, como eu já expliquei, por que eu não quero essa inflamação. Partindo daí, gente, os ativos, né? O que eu vou precisar para começar o meu microagulhamento em termos de material? Depois eu vou entrar na parte de avaliação para o microagulhamento. Então, material, o que eu vou precisar? De um anestésico, geralmente manipulado, a gente trabalha, o Dermapen ou o Dermaroller, né? Aqui eu tenho o Dermapen, o Dermaroller. Todo mundo já deve ter mais conhecimento, inclusive, do roller do que da canetinha. Se eu for trabalhar com Dermapen, o meu cartucho, soro fisiológico, tá? Soro fisiológico pode ser ampolinha estéreo, ou se a gente faz com mais frequência, pode utilizar um frasquinho e no período ali de uma semana no máximo a gente já vai trocando para não ter com perigo de contaminação. Os ativos que eu vou utilizar, né? Eu trabalho com manipulados e existem os monodoses também, que várias empresas comercializam. A Smart GR é uma delas, como eu comentei, são os meus preferidos, mas existem outras empresas que também comercializam os ativos monodose e a gente pode manipular eles também monodoses, tá? Então, com a fórmula que a gente quiser. Então, falando em ativo, basicamente é isso, tá, gente? Um produto para higienizar, começando ali, um produto para higienizar, gaze, álcool 70 para fazer asepsia, o anestésico, um plástico filme para fazer a oclusão. Depois, na sequência desse vídeo, tem a aula 3, que é a aula prática, então vai estar ali bem explicadinho essa questão de materiais, mostrando, fazendo a técnica, e vocês vão entender bem como que é o processo todo. O soro para fazer higienização, para tirar o anestésico. Se sangrar também, tirar ali com o anestésico. A gente não busca sangramento, mas se acontecer a gente já remove na hora. Nessa coisa de deixar o sangue ali também não faz sentido nenhum, tá? Só vai proliferar a bactéria, não tem nada a ver. A ferramenta, né, o roller ou o Dermapen, os ativos. Basicamente é isso, tá? Então, como é que eu vou escolher meus ativos? Que é um ponto bem importante. Primeiro de tudo, gente, a gente tem que ter esse conhecimento prévio através de bibliografia, através de artigo, através de gente que já faz isso há mais tempo, a gente que já estudou mais, e isso são essas referências que a gente tem na área, esses profissionais todos que eu citei, os livros, né? Esse aqui que eu mostrei, do Dr. Lenz, e uma infinidade. Vou mostrar para vocês aqui um também, que eu uso com bastante frequência, que é esse guia de ativos, tá? Pequeno guia, ó. Aqui nós temos ali, ó, 900 páginas de ativos, todos explicando como que é, como que funciona. Recomendo muito. Isso aqui ó, é o meu, tá ali, sempre, no meu consultório, para cada prescrição, para tudo que eu faço consulta nele. Então, entender sobre os ativos é essencial. Se vocês não têm muito conhecimento, tem uma farmácia, o farmacêutico, querendo ou não, tem um conhecimento já um pouquinho mais avançado, porque a gente já vê isso desde antes de trabalhar com a estética, a gente já tem uma familiaridade maior com a parte de cosmetologia. Mas hoje existem cursos, existem farmácias de manipulação que podem ajudar vocês, os farmacêuticos dessas farmácias vão ajudar vocês. Então, uma parceria com uma boa farmácia que vocês confiam, que vocês sabem que vão colocar os ativos lá na quantidade certa, que não vão mentir e que vão ajudar vocês na hora de formular. Então, o que é importante saber? Esse ativo posso colocar em lesão? Não posso, a pele tem que estar íntegra.
sem fragrância, sem conservante, monodose, asepsia. É uma série de fatores que vocês têm que se atentar na hora de fazer, se forem optar em trabalhar com os produtos manipulados. Essa é a vantagem de tu já comprar ele industrializado em monodose. Não tem risco de contaminação, a validade sempre vai ser superior, né? E tu vai usar todo ali naquela sessão, descartou e vai vir vários frasquinhos bem pequenininhos para usar durante uma sessão por paciente. Então também tem suas vantagens, né? Então, partindo disso daí, a gente já sabe como começar. Tendo os materiais, entendendo dos ativos que eu vou procurar. Então, como é que eu vou avaliar o meu cliente? Cheguei lá e o cliente apresentou algumas queixas e eu identifico que o microagulhamento é uma boa alternativa. Por quando que o microagulhamento seria uma boa alternativa? Para eu tratar pele, quando eu falo pele, o que a gente está falando? A gente está falando de colágeno, que é sustentação. Sustentação eu vou ter para um rejuvenescimento mais intenso, para uma pele mais madura, que está perdendo contorno, que está com sulcos mais aprofundados, né? E antes disso ela já vai ter apresentado ruguinhas, pezinhos de galinha. Muita gente usa o Botox já há bastante tempo, às vezes não tem tanta ruga, mas tem sulcos e perda de contorno mais aprofundados. Então, às vezes as pessoas pode ser uma boa alternativa para essas pessoas, mesmo que elas não apresentem ruguinhas e linhazinhas, para recuperar o contorno. Como assim? Consigo recuperar um contorno com microagulhamento? Sim, claro que não vai ser numa sessão, né? Mas com esse estímulo de colágeno, a gente consegue resultados muito bonitos com microagulhamento a médio e longo prazo. E óbvio que quanto mais outros procedimentos, associação com outros procedimentos a gente fizer, melhores resultados a gente vai ter. Então, o que eu tenho que levar em consideração quando eu pensei em fazer um microagulhamento num cliente? O fototipo é importante, claro que é. Hoje, trabalhando com a técnica que eu trabalho de procurar agulhas pequenas, tá? O que são agulhas pequenas? 0,2 a 0,5. Hoje, raros casos eu trabalho com mais que 0,5. Isso, na verdade, trabalho somente para cicatrizes de acne e em casos bem específicos que eu trabalho aí com uma agulha de 1 ou 1,5, tá? Exatamente pelo motivo que eu já expliquei lá no início do vídeo. Não quero esse colágeno cicatricial, quero uma remodelação e quero um colágeno de um outro tipo, não quero o tipo 3, quero o tipo 7, quero o tipo 12, não quero 17, não quero esse tipo 3, que é esse colágeno cicatricial. Então, eu não preciso trabalhar com agulhas muito grandes. Isso já me tira uma enorme uma preocupação, que é hiperpigmentar. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Se manchou com microagulhamento. Tenho medo de fazer o microagulhamento porque eu posso manchar. E realmente é um medo real, tá? Porque já peguei paciente que chegou manchada de ter feito microagulhamento por aí, desses protocolos loucos que a gente vê por aí, né, ou de fazer de qualquer jeito, ou achar que quanto mais profundo, mais resultado vai ter, e respeito o profissional que tem essa abordagem, né, mas cada um trabalha de uma forma e a minha é um pouco diferente. Então, partindo daí, a gente já consegue eliminar um grande risco, que é a mancha, tá? Então, como que a gente vai trabalhar com segurança? Vamos dizer, segurança total de eu saber que mesmo que eu aprofundar um pouco, eu sei que eu não vou manchar. O que vai garantir isso? Garantir, vai ser um fototipo 2, né? Fototipo 2 e com todos os cuidados e usando um dermocosmético, mas a gente não sabe que não vai vir só fototipo 2, ainda mais a gente está no Brasil, né? Fototipo 3, fototipo 4, fototipo 5. Posso trabalhar até um fototipo 5? Posso trabalhar até um fototipo 5. Mas como é que eu vou trabalhar com segurança num fototipo mais alto? Primeiro de tudo, associando um dermocosmético. Então a pessoa vai fazer já um tratamento prévio, tá? Que seria um pré-microagulhamento. Então ela vem para avaliação, ela já vai começar a usar um produto em casa que tu vai indicar antes do procedimento para evitar a mancha, tá? Já vai estar usando de 7 a 21 dias, dependendo da pele, como que é, se é espessa, se é fina, e a gente vai avaliar isso aí. Fototipo, espessura da pele. Então, é uma pele mais fininha, eu tenho que cuidar os ativos que eu vou colocar ali para não afinar mais ainda,
tá? E ali, uma pele mais fina, também na hora do procedimento eu vou optar por agulhas menores, porque facilmente vai sangrar e facilmente eu vou gerar uma lesão e, consequentemente, inflamação. E é o que eu não quero. Então, peles um pouquinho mais espessas, às vezes eu posso usar uma agulha tamanho 1, por isso que eu falo que não tem receita de bolo, gente. Eu posso usar uma agulha 1 e fazer hiperemia só, não fazer sangramento, não fazer inflamação, não fazer lesão, só hiperemia, e é isso que eu quero. Porque essa hiperemia é o ponto que eu quero chegar com o microagulhamento. Tá ficando claro para vocês? Então, selecionei meu cliente, passei um home care e cheguei no procedimento. Além do home care, eu vou passar para ele os produtos para ele fazer o home care, o home care pré, né? E o home care durante o procedimento. O que é isso? Durante o tratamento. Ele vai fazer o procedimento e eu vou passar para ele o que ele vai usar em casa nesse período. Então, a partir de quantos dias? Como que funciona? Tá? Cheguei no dia do procedimento, eu vou escolher a minha agulha correta e que ponto que eu quero chegar no procedimento? Hiperemia. Por isso que eu digo, vocês vão ver na aula prática, que não tem essa história, passar tantas vezes. Eu, pelo menos, para mim não faz muita lógica. Para quem tem mais dificuldade, gosta de uma coisa mais engessadinha, ótimo, passa ali 10 vezes, né, 5 em cada direção, fazendo um asterisco com o roller, por exemplo, ou com o Dermapen, fazem espiral, volta, faz uma cruzinha, fazem zigue-zague, volta, tem várias técnicas. Eu quero chegar no ponto de hiperemia. O que é hiperemia? Aquela leve vermelhidão, antes do sangramento. Tá claro isso? Esse é o ponto que eu quero chegar no microagulhamento. Como que eu vou fazer? Na aula teórica, na aula prática, vocês vão ver exatamente passo a passo como que fazem o ponto que a gente quer chegar. Eu quero evitar a petequia, que é aqueles pontinhos, geralmente nessa região do orbicular dos olhos é mais comum acontecer. Então aqui eu vou usar agulhas menores, por isso que eu prefiro sempre o Dermapen, porque ali o Dermapen, a vantagem dele é que a gente regula o tamanho da agulha que eu vou usar no mesmo cartucho. Não preciso vários cartuchos. Com o mesmo, eu regulo aqui o tamanho da agulha que eu vou utilizar. Então, eu posso usar 0,5 na testa, nas bochechas, aqui no zigomático, aqui na região do contorno, né? Aqui no código de barras, que é doloridinho também. Aqui dá para até diminuir um pouquinho, usar uma 0,3. Aqui na região dos olhos, eu posso fazer aqui pálpebra superior, vou sempre subir bem aqui, fazer contra o osso, não contra o globo ocular, tá, gente? Então, subo aqui, faço na pálpebra superior, linhazinhas, embaixo a mesma coisa, puxo para baixo, cuido muito o olho, né? Vou fazendo dentro das linhas de expressão, das ruguinhas, buscando o que? A vermelhidão, a hiperemia. Se eu vi, aqui nesse ladinho aqui ficou ainda um pouquinho branco, ainda não tá, vou ali pontualmente onde falta, tá? Então, na prática, na aula prática vai ficar bem mais fácil de vocês enxergarem esse passo a passo. Então, vou higienizar, vou colocar o anestésico, vou tirar o anestésico, deixo ali uns 20 minutinhos agindo e depois disso começa o procedimento. Trabalhando com a caneta, a gente costuma usar um agente deslizante, onde eu particularmente uso o próprio ativo, né? Vou fazendo. Isso tudo no curso a gente consegue ter bem detalhado todos esses cuidados, técnicas diferentes, para ter um resultado mais interessante. Então, as agulhas basicamente é isso, tá, gente? Vou regulando, o Dermapen me dá essa possibilidade de regular a agulha em diferentes regiões. Diferente do Derma Roller, né? Derma Roller, eu não consigo chegar aqui nas pálpebras, é mais difícil, é possível, mas é mais difícil de fazer aqui, principalmente na inferior, mais pertinho do olho. E vou trabalhar também com a hiperemia, então posso fazer numa direção, fazer o asterisco, né? Até quando eu ver que toda está uniforme, com uma vermelhidão mais uniforme. Consegui a vermelhidão, coloco meus ativos ali e finito o procedimento. Quais os cuidados que a pessoa tem que ter? Terminei o procedimento, o indivíduo vai para casa com o produto no rosto. Então, ali, gente, a pele está extremamente sensível. A pele está sensível. Ela está ainda com uma resposta, mesmo que pequena, mas tem uma resposta inflamatória a essa lesão, mesmo
por ser superficial, né? Não é a lesão que eu comentei lá no início, de ser uma lesão dérmica, com sangue e tudo mais, mas não deixa de ser uma lesão. Então, a pele não está 100% íntegra ali. Então, se eu colocar um protetor solar imediatamente depois do procedimento, não é o recomendado. Por quê? Porque o protetor tem que ficar por cima. O protetor não tem que ser absorvido. Então, naquela hora, a gente não coloca o protetor solar. Então, o cliente vai para casa com o produto no rosto sem protetor e vai colocar só no dia seguinte. Então, já tô dando vários macetes aí para vocês da importância e de alguns cuidados. Frequência de aplicação, a gente vai fazer com no mínimo 15 dias de intervalo. Por quê? Porque é o período de maturação dessa fibra colágena e de remodelamento. Então, antes disso, a gente vai estar sempre interrompendo o ciclo, tá? Então, o ideal mesmo é a cada 30 dias. Antes disso, a gente vai fazer se a gente usar uma agulha bem fininha, bem pequenininha, não fina, bem pequena, tipo 0,2, 0,3. Se a gente fizer isso no rosto todo, eu posso fazer com mais frequência entre as aplicações. Se não, o melhor é de a cada 30 dias uma sessão. Em relação aos fototipos e aos cuidados, a gente sabe que quanto maior o fototipo, quanto a pele mais escura, mais risco de manchar. Então, os cuidados têm que ser redobrados para esse indivíduo que tem um fototipo mais alto. Então, o home care é indispensável. Protetor solar, reaplicar, ensinar a pessoa a ter esses novos hábitos, orientar detalhadamente o que vai acontecer no procedimento. Por isso que eu sempre indico para as minhas alunas dos cursos livres, de graduação, de pós. Gente, façam os procedimentos em si. Façam para vocês entenderem a dor, a recuperação, que nível de vermelhidão que é, quanto tempo passa, como que fica, arde, não arde, dói, não dói, como é que ficou depois, descamou, ressecou, manchou, né? Não é para manchar, a gente está estudando para isso, para evitar essas intercorrências. Mas se acontecer, o que eu fiz de errado? Então, entendam, façam em si, que é a melhor forma da gente entender e explicar para o nosso cliente. Detalhes, né? Como eu dei na aula de avaliação, que tá bem legal, quem não viu ainda, assista a aula 1. Esses detalhes é o que o cliente está buscando. A gente não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. O cliente veio buscar e não é só eu que tenho que coletar a informação dele, eu tenho que passar para ele um monte de informação também. E esse detalhamento é o que vai fazer a diferença. Detalhe do procedimento. Como é que vai ser? Agora eu vou fazer, ficar comunicando o cliente a cada hora. Ó, agora eu passei o anestésico. Eu vou deixar 15 minutos, agora eu vou tirar, agora eu vou passar tal coisa, agora eu vou fazer assim, agora eu vou fazer assado. Então, todo o meu passo a passo é importante eu avisar e comunicar, ter essa comunicação com o cliente durante todo o processo, durante todo o atendimento. Isso é bem importante, porque às vezes a pessoa pega de surpresa, nossa, já começou, ui, doeu. Ai, o que é isso? Ai, tá ardendo, será que é normal? Então, tu tira essa pulguinha, a pessoa relaxa, né? O procedimento fica mais confortável, fica muito mais tranquilo para todo mundo, para ti como profissional, quanto para o cliente. Então, vai comunicando que vai fazer ele ficar muito mais tranquilo durante o processo todo. E em relação aos cuidados, é bom sempre avisar tudo também. O que vai acontecer? Bom, tua pele vai ficar vermelha cerca de 2-3 horas. Então, o que eu falo? Técnicas novas. Gente, não vai ficar 2-3 dias vermelho, não vai ficar 2-3 dias marcado. Se ficar é porque fez errado, tá? Exceto, como eu já falei antes, em procedimentos que exijam outras técnicas, tá? Por exemplo, cicatriz de acne ou outros procedimentos. Então, daí é outra história. Mas, no geral, para mancha, para rejuvenescimento, para estímulo de colágeno, tu vai ficar levemente vermelho no dia. No outro dia vai estar, se tiver, vai ser um pontinho ou outro que a gente tenha trabalhado com um pouco mais de intensidade, propositalmente, e não vai ficar. O que vai ficar? Levemente ressecado, o rosto é normal, resseca. Na semana seguinte do procedimento vai ter esse ressecamento, não é um ressecamento de peeling, não vai ter uma descamação, por exemplo, de peeling, mas vai ficar um esfareladinho e a pele fica mais ressecada assim. Então já é bom explicar. O que tu vai usar nesse pós? Tu vai usar tal coisa, como, né, um hidratante, um cicatrizante, um regenerador, qual filtro é melhor, né? A gente sabe que pós-procedimento é melhor a gente optar por filtros físicos, não por filtros químicos.
e isso faz bastante diferença para arder, né? Vai arder muito menos, vai proteger em relação a essa sensibilidade, não vai ficar tão desconfortável, né, para o cliente na hora de aplicar. Então tem uma série de recomendações mais detalhadas aí para o pós-procedimento também, tá? E é bom sempre deixar o contato, né? Sempre gosto de falar, deixe sempre o contato para o cliente entrar, né? Se ele tiver alguma dúvida, se ele tiver alguma questão que ele, é normal, não é, porque às vezes pode dar uma alergia, né? Às vezes a gente aplicou alguma coisa ali que ele nunca usou e é alérgico, né? A gente vai tentar minimizar isso tudo o máximo possível na avaliação, na anamnese. Conversar com ele, tentar fazer todas essas questões para não ter esse risco, mas vai que acontece, né? Alguma coisa bem improvável pode acontecer, a gente está sujeito a isso. Então, na avaliação, o que é importante eu saber quando eu vou avaliar esse cliente? Já sei que eu vou fazer rosto, né? O que vai interferir nessa avaliação? Fototipo é importante, isso aí eu já vou ver, já vou estar avaliando, é uma avaliação clínica, né? Então, fototipo, hábitos, exposição solar, fuma, não fuma, toma água, toma colágeno, não toma. Ultimamente, gente, eu tenho optado em indicar o colágeno via oral, mas o Verisol, tá? Peptídeo de colágeno, não esses colágeno hidrolisado que eu tomo de quilo. Tem que ser o Verisol ou o peptídeo de colágeno, que quando a gente faz procedimentos para bioestimulação de colágeno, e o microagulhamento é um deles, a gente consegue uma produção maior. É interessante, mas eu tenho visto isso em consultório. Você sabe que a distância aí entre a teoria e a prática é gigantesca, né? Então, por isso que eu gosto sempre de trazer a percepção das coisas que eu vejo aí no dia a dia, na prática também, tá? Então, exposição solar, hábitos, a pessoa, eu trabalho na rua, né? Sou guia turística, por exemplo, guia de turismo. É complicado, né? Porque a pessoa vai ficar com a pele mais sensível, vai acabar se expondo. Então, para esse indivíduo, para esse cliente, é melhor a gente, vamos fazer num feriadão, né? Que pelo menos esse processo mais delicado ali dos 3 dias depois do procedimento, vai garantir que não vai te expor assim diretamente no sol, porque não se deve ter essa exposição solar direta, tá? Então, queloide. É importante saber de queloide? Gente, fazendo um microagulhamento cosmético de 0,2, 0,5, mesmo que a pessoa tenha o queloide, não vai desencadear um queloide, tá? Dá pra fazer tranquilo. Agora, se for uma questão de cicatriz de acne, onde eu vou trabalhar com uma agulha maior, alguma coisa assim, daí é uma informação importante. Por isso que eu falo que não tem receita de bolo, cada caso é o caso, né? Não vou fazer queloide, não pode fazer. Depende do que eu vou fazer, depende da agulha que eu vou trabalhar. O que é outra coisa importante para saber? O que a pessoa está usando, tá? Não é interessante fazer em pessoas em uso de Roacutan, não se deve fazer porque a pele vai estar super sensível, fininha, vai sangrar, não é para fazer. Não gosto de fazer com o uso de nenhum retinóide porque afina muito a pele, a não ser que seja estratégico. Eu recomendei o uso do retinóide para afinar aquela pele que é muito espessa. Tá? Não, eu tô usando Vitanol A, Vitacid, tô usando já durante um tempo e resolvi fazer o microagulhamento agora e aquela pele tu vê que já é bem fininha, então tu sabe que vai sangrar, vai ser bem difícil de trabalhar, pode hiperpigmentar, porque o ácido retinóico é fotossensível, então eu não gosto de trabalhar, a não ser que tenha sido estratégico. Tá? Eu recomendei porque eu tenho um objetivo com isso, eu quero afinar um pouquinho essa pele. Mas, no geral, não é interessante. Não usar nenhum queratolítico, tá, gente? Isso é bem importante. Tem muita gente que eu já vi, gente microagulhando e passando ata por cima, né? E fazendo um frost, nossa, enorme, quase cinza, assim. Então, o risco de fazer uma cicatriz e ter um efeito adverso, uma mancha ali, é enorme. Então, não usar nada queratolítico junto. O que é queratolítico? Que vai romper e fazer essa proteólise da queratina. Então, por exemplo, o ácido retinóico, ácido salicílico, ácido o mandélico também não é interessante. Então, tem vários ácidos que a gente evita nas formulações para microagulhamento, tá?
Não estou falando do home care, estou falando na aplicação no procedimento mesmo. Em relação à avaliação, gente, seria basicamente isso, tá? Mais os cuidados, alergias, óbvio, se a pessoa tem alguma alergia medicamentosa, alimentar, né? E daí com o nosso conhecimento dos ativos, a gente já sabe mais ou menos o que poderia evitar ou não, como que vai proceder com os ativos que a gente vai utilizar para esse indivíduo. A maioria dos ativos que a gente usa para o microagulhamento são hipoalergênicos, tem baixíssimo potencial alérgico. Mas tem gente que tem umas alergias aí que não são comuns, né? Essa semana, antes da quarentena ali, eu atendi uma moça que tinha alergia à vitamina C. Bem comum, né? Não é comum a pessoa ter alergia à vitamina C. Até porque ela tá na maioria dos alimentos, mas ela usou um produto, ela fez uma máscara de revitalização numa outra clínica e empipocou ela inteira. E ela associou que foi a vitamina C. E depois outros dermocosméticos que ela estava utilizando, ela identificou que também, a partir dali, começou a ter reação. E ela acha que foi vitamina C. A gente não tem como confirmar, a não sei que ela faça um teste, né? Vá no imunologista e faça um teste de alergias pra gente ter certeza. Mas pelo sim, pelo não, né? A gente não vai potencializar e fazer a situação ficar ali desconfortável ou pior ainda pro cliente. Então, gente, é basicamente isso. Avaliação, tá? Os cuidados durante e pós-procedimento e o home care. Tendo esses 4 pontos aí bem estudados, com conhecimento, sabendo o que você vai fazer, conhecendo o cliente, conversando com ele, avaliando certinho, faz a técnica como tem que fazer, sem exagero, sem lesão, sem sangue, direitinho. Quero tratar acne, quero tratar situações mais complexas com o microagulhamento, vamos fazer um curso avançado. Vai ter todas as dicas de fórmula, o que usar, o que não usar, como não usar. Passar um home care adequado, pré, durante e pós, para fazer as manutenções. Dar um intervalo adequado entre as sessões. E não evitar, passar todas as recomendações do pós, tá? Evitar o sol, não tirar casquinha se formar, não ficar futucando, não espremer acne, não evitar fonte de calor, secador de cabelo direto no rosto, forno, panela. Então, evitar qualquer fonte de calor aí direto no rosto. E uma série de recomendações importantes para esse período ali pós, tá? Tem algumas indicações bem específicas, por exemplo, quem toma ômega 3, ômega 6, tem mais facilidade de sangramento, então é interessante a pessoa interromper o uso ali antes de fazer esse tipo de procedimento que pode sangrar, mesmo que esteja trabalhando bem superficial. Então tem várias recomendaçõezinhas bem pertinentes também para se fazer antes do procedimento, que são importantes, que garantem maior conforto e melhores resultados também. Qualquer dúvida, gente, que vocês tenham, eu acredito que falei basicamente dos princípios, técnica, avaliação, eleição do cliente. A única diferença que eu acho interessante deixar claro aqui também, entre um tratamento, por exemplo, para manchas com microagulhamento e um tratamento para rejuvenescimento, além do tamanho da agulha, que a gente realmente vai optar por uma agulha mínima possível que faça hiperemia, entenderam? É a menor possível que faça a hiperemia, porque o que eu quero para clarear é permear ativo. É só isso. Além disso, essa lesão no ponto de hiperemia já vai fazer essa comunicação do queratinócito lá com o melanócito, reorganizando essas células e melhorando a distribuição desse pigmento. Então eu não preciso fazer lesão profunda, eu não preciso chegar com a minha agulha lá na derme para garantir que eu cheguei onde está meu melanócito, por exemplo. Não, tá? Não é esse princípio. Então o que eu quero fazer é permear os ativos, fazer essa hiperemia, de modo que eu vou potencializar, né, de 4 a 8 até 12 vezes a permeação desse ativo clareador, né? Se eu tô falando de manchas, eu vou colocar o que lá? Ativos clareadores. Inibidor de tirosinase, quelante de cobre, depende, né? Alguns ativos que vão agir na entrega da melanina produzida pelo melanócito até o queratinócito. Então, depende em que etapa da melanogênese que eu vou atingir e vou elencar
os ativos específicos. O Belides é um que está sendo muito utilizado para microagulhamento, é um clareador bem legal, que ele atua em todas as etapas da melanogênese. Então, o que eu vou fazer? Entregar meus ativos clareadores, que se eu colocar na minha pele íntegra, se eu agora colocar esse ativo, tá? Aqui agora, na minha pele do jeito que tá, eu vou ter uma absorção de, vamos dizer assim, para ilustrar, 10, tá? Vou absorver 10%. Se eu colocar com a pele microagulhada, com a hiperemia devida, eu vou ter uma absorção de 100%, até 200%. Então, é muito, muito maior, tá? De 10 a 20 vezes, muito mais do que com a pele íntegra. Então, por isso eu vou ter uma ação clareadora, porque o meu agente clareador chegou exatamente lá onde está a minha melanina, onde está meu melanócito. Não é passando por cima, sabendo que, bom, se alguma coisa chegar lá, já é lucro. Não, eu garanto que o meu ativo clareador chega exatamente onde está o melanócito que produz a minha melanina, que vai chegar lá na epiderme e ficar nos grânulos ali de queratina. Entendido, gente? Quem tiver mais dúvida, faça o curso de microagulhamento. É muito interessante, a gente consegue ver todas essas bases. Quem não é dessa linha de pensamento, né? Eu falo, não existe conhecimento que a gente jogue fora, tá? Coloca lá na caixinha do conhecimento. Use se achar necessário, mas não existe verdade absoluta. Façam, criem a sua verdade. A partir desse conhecimento que eu trouxe para vocês, muita coisa pode fazer sentido, muita coisa pode não fazer sentido, e tá tudo bem. É assim, a ciência é assim. O que a gente vai fazer? Estudar, estudar, estudar para eu ter a minha verdade. Qual que é a minha verdade? É aquilo que fez sentido para mim. E dentro disso eu vou utilizar o meu conhecimento técnico, o meu conhecimento teórico, o meu conhecimento prático, a minha experiência, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, os meus erros, os meus acertos, né? O que eu aprendi de A, o que eu aprendi de B, o que eu aprendi com o protocolo Kardashian, o que eu aprendi com o Dr. Lenz, e vou ver aquilo que vai realmente fazer sentido para mim, para minha prática, para minha técnica, para o meu tipo de cliente. Beleza, gente? Então, não existe receita de bolo. Então, não estou desmerecendo nenhuma técnica. Acho que todas contribuem para a gente chegar num nível onde a gente cria a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de pensar. E cada um vai ter uma estratégia diferente. Então, o que eu estou trazendo para vocês é uma das formas, uma das linhas de pensamento do microagulhamento. Casualmente, é a linha que eu trabalho e, né, por isso que eu consigo falar dela com um pouco mais de propriedade e com uma parte prática, né, de experiência um pouquinho diferente de outros, porque é o que eu realmente faço no meu dia a dia. Então, estudem, leiam, busquem conhecer sobre os ativos e acompanhem a próxima aula, aula 3, aula prática do microagulhamento, onde eu faço uma demonstração falando bastante ali da técnica em si, tá? Então, deixem nos seus comentários. Se quiserem sugerir algum tema, alguma coisa, fiquem à vontade, deixem aí nos comentários. Se inscrevam aí no canal e acompanhem que eu vou estar postando vídeos frequentemente sobre diversos assuntos aí da área da estética, que eu tenha esse domínio e possa passar o conhecimento para vocês. Beleza? Até a próxima aula.